Bora falar sobre mentalidade? Hoje a gente vai falar sobre, inclusive, uma fórmula que está no livro dos Segredos da Mente Milionária. Muito interessante para quem quiser ler, tá? Que é justamente falando que pensamentos mais emoções vão gerar o quê? Nossas ações e depois os nossos resultados. Então hoje a gente vai olhar para quê? Para os nossos pensamentos e para as nossas emoções, tá? Quando criança, as emoções falam mais alto, né? As emoções ficam justamente aqui. Então elas sentem primeiro e depois vão pensar. O adulto já é o contrário, ele pensa primeiro e esse pensamento vai gerar uma emoção. Normalmente está dentro das 5 emoções primárias. Quem não assistiu Divertidamente vai assistir, que inclusive vai entender melhor, né, essa questão do seu pensamento. E aí você vai lidar, inclusive, com as 5 emoções de maneira mais fácil de você pensar nelas, né? Nós temos lá a alegria, a tristeza, né, nojo, tá? Raiva e medo, tá? Então são essas emoções que normalmente vêm à tona, gerados normalmente por traumas que a gente passou lá na nossa infância. Então, quando a gente vai falar sobre mentalidade próspera, o que a gente precisa? Analisar o que vem à nossa mente quando nós pensamos em alguma coisa. Por exemplo, tá? Vamos lá. Se você procrastina, se você tem raiva, se você adia, tá? Isso normalmente vem de uma emoção primária. A maioria das vezes vem de medo ou tristeza, tá? E aí, o que acontece? Aí você vai achar que você não tem estratégia, aí você vai achar que você não tem direcionamento, que você não sabe fazer stories e assim por diante. E na verdade não é. É tudo aquilo, é uma emoção que te gera e aí normalmente você congela, ou você trava, ou você fica gaga, você dá um jeito, tá? E isso normalmente é um sentimento, né? Então, por isso que nas terapias a gente primeiro trata os sentimentos que isso provoca em você, para você dar conta, né? Qual que é a imagem que vem através daquele sentimento, para você dar conta de depois ir para a vida, né? E a constelação familiar não é diferente disso. Então, bora lá. Vamos começar a fazer umas perguntas e vamos pensar, se escreverem, quiserem escrever aí pra mim, boca, eu mato a curiosidade, né? Das 5 emoções que eu falei, tá? Alegria, raiva, nojo, tristeza e medo. Qual que vem à mente quando você pensa em casa, né? Aí eu vou comprar uma casa própria, ou eu vou comprar alugar uma casa melhor do que eu tenho. Qual que é o sentimento que te invade? Tá? Sentimento, das 5 que eu falei. Dinheiro. Quando eu penso em dinheiro, qual que é uma ação que vem? Quem quer casar? Casamento, relacionamento. Qual que é a emoção que vem? Tá? E aí, enquanto vocês analisam isso, eu vou contar pra vocês a minha história. Quando eu pensei em dinheiro, vinha pra mim muito medo. Por quê? Porque quando eu tinha que criança, eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai. E meu pai era muito bravo. Então já vinha aquela coisa de medo, inclusive ele dizer não, né? E às vezes ele nem ia dizer não, mas ele tinha uma brincadeira dele entregar o dinheiro e falar assim: pega esse dinheiro, divide com seu irmão e traz troco. E aí vinha muito essa questão da tristeza, da frustração, sabe? De parecer que não tinha o suficiente. E aí eu fui fazer o quê? Eu fui trabalhar sobre essa questão de dinheiro, de não ter o suficiente, de ter que dividir, né? De não poder fazer uma coisa que eu realmente queria, tá? Então a gente precisa olhar. Normalmente as coisas vão vir muito, por exemplo, medo. Vamos lá. Medo de perder algo, tá? Medo, por exemplo, às vezes eu quero fazer isso, mas tenho medo de perder minha reputação, tá? Medo de expor, tá? Medo das feridas que vão abrir dentro de mim e eu depois não conseguir manejar isso tudo, tá? Tristeza. Tristeza por eu estar procrastinando e não fazer aquilo que eu quero, né? A tristeza porque eu não estou honrando a mim mesma, né? Então, vai gerar esses sentimentos. E aí você precisa olhar para isso. Qual emoção
vem? Porque normalmente quando vem essas emoções, aí vão vir as emoções secundárias, né? Aí vai vir ansiedade, vai vir vergonha, vai vir culpa, né? Então você precisa, vai vir saudade, né? Do passado, achando que o passado era melhor do que o presente, né? E a pessoa começa a ficar depressiva. Então, normalmente, essas emoções, elas vão gerar. Então, o que a gente precisa fazer? Normalmente, qual que é o movimento? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para essa emoção, vou acolher essa emoção, vou acolher o momento que isso aconteceu, inclusive quando eu era criança, né? Às vezes para dizer para criança, né? Agora eu estou aqui, né? Agora eu posso cuidar de você. E palavras que a sua criança às vezes queria ter escutado naquela época e não escutou, né? Agora eu posso fazer diferente. Agora eu consigo, né? Então, precisamos trabalhar com isso. E aí, a partir do momento que você viu a emoção, viu o trauma, né? Aí, o que você faz? Você vai, então, trabalhar a emoção, né? Do que isso te gerou. Pra quê? Pra você agir diferente. E aí, você vai trabalhar aqui. Quais ações que eu vou fazer diferente? E aí, você começa a tomar a ação. Tá bom?